boa noite. Estamos vivendo em uma era de mudanças aceleradas, em que a inovação se tornou um fator-chave para o sucesso dos negócios. No Trilha da Inovação, queremos mostrar esse universo fascinante, trazendo histórias inspiradoras, insights valiosos e informações atualizadas para ajudar você a se preparar e se destacar nessa nova economia. Eu sou a Ana Metz e vou acompanhar você nessa jornada. E hoje a gente recebe Carla Mussali. Carla, é um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu, Ana. E a Carla é cofundadora da Plenapausa. Ela é advogada, formada pela PUC, pós-graduada em inovação e empreendedorismo em saúde. A Plenapausa é a primeira fintech no Brasil com foco na saúde da mulher a partir da menopausa e tem como missão gerar informação, cuidado e tratamento às mulheres durante essa fase, que a partir de pesquisas e dados busca constantemente criar soluções efetivas para esse público. Recentemente, a startup foi aprovada para o maior programa de aceleração da América Latina, o Inovativa Brasil. Carla, bom, primeiro conta como é que você foi de advogada para criadora de uma fintech, né, de uma startup voltada ao público feminino de saúde. Legal. Bom, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, a Plena, ela nasce, eu já empreendia, né? Eu acho que a maior mudança foi sair do direito. E quando foi isso? Isso foi finalzinho de 2019. Super recente, então. Recente, né? Tecnicamente. Eu trabalhava no mercado financeiro, só que eu sempre tive eu falo aquele bichinho diferente. Bem empreendedora. Totalmente, assim. Na minha família eu tenho empreendedores e aí eu sempre dava ideias novas nos lugares que eu estava e eu sempre procurava os caminhos mais diferentes. E aí eu sabia que eventualmente eu ia empreender, eu só não sabia com o quê. E aí nessa, enfim, jornada da vida, 2019 eu estava trabalhando numa instituição financeira e eu comecei a pesquisar o que eu poderia começar a empreender. E aí foi uma pesquisa mesmo, então eu comecei a olhar muita coisa fora do país. E eu já tinha visto uma disrupção no mercado financeiro que eu acreditava que outros mercados poderiam passar. E a saúde é um desses mercados. Eu acho que a gente está começando ainda no Brasil, tem muita possibilidade, oportunidade. E aí, pesquisando o que estava acontecendo lá fora, eu vi algumas oportunidades e falei, bom, vou prestar uma ideia que eu tinha tido, vou prestar e se eu passar no programa de aceleração do Google, eu toco para frente. E literalmente foi isso. E aí quando eu passei, eu falei, e agora o que eu faço? Qual que era a ideia? Eu tinha tido uma ideia de saúde preventiva na época, isso foi antes de Covid. E a ideia é que eu conseguisse, de fato, monitorar as pessoas realizando as atividades dela, na casa delas, e conseguisse dar insights para elas sobre a saúde, né, delas, em que ponto elas estavam, o que elas poderiam fazer para melhorar. E aí essa ideia passou, e aí a gente começou a acelerar, e aí, Covid. Quando o Covid chega, eu já tinha alguns planos com planos de saúde. E aí os planos falam, cara, agora a gente está olhando para Covid, né? E saúde preventiva parou. E aí eu falei, meu Deus, e agora? E aí nessa a gente começa a adaptar a ideia, né? Startup, então tem que ser muito ágil. E a gente, enfim, acaba criando uma nova startup com a necessidade que tinha no momento, que era literalmente usar a nossa tecnologia para os profissionais que estavam atuando em home office, né? Então a gente começa a pegar a tecnologia e monitorar as pessoas, né, executando esses movimentos em casa, como se fosse uma reabilitação ou uma atividade física. E a gente começa a dar inputs para esses profissionais atenderem essas pessoas de uma maneira muito mais qualificada e muito mais segura. E como é esse monitoramento? Como é que vocês A gente faz por imagem. Então, essa é a minha primeira startup, importante falar isso, que é a LinkFit. Então a pessoa ela entra, ela faz uma anamnese respectiva da patologia dela, nesse caso. E aí, a partir dessa anamnese, ela é designada para uma jornada personalizada. E aí ela começa a fazer esses exercícios em frente a uma câmera. Então, para ela, é como se fosse uma grande gamificação. Só que para a gente está pegando parâmetros no back e a gente está fazendo um cruzamento de dados com a anamnese e com esses parâmetros. Então, angulação, velocidade, alinhamento, força, para a gente entender se ela está tendo uma progressão nesse tratamento ou não. E aí, a partir disso, a gente dá esses insights, tanto para ela quanto para o profissional. E a gente vai conseguindo progredir ou não esse tratamento. Então, a gente começou a fazer isso de uma maneira mais de necessidade daquele home office no primeiro momento.
E depois a gente acabou evoluindo isso para empresas. Então a gente acaba trabalhando com a saúde laboral hoje de alguns colaboradores. E essa sua primeira startup, você era sozinho ou tinha sócios? Tem um sócio, o Diogo, ele é meu sócio e ele é todo da parte tecnológica e eu era da parte Mas para vocês fazerem esse tipo de coisa, você tem que ter um conhecimento grande sobre medicina. Perfeito. Então, você tem uma equipe por trás? Perfeito. Como é que a gente tem um funciona? diretor médico, na verdade um fisioterapeuta, que ele desenvolve todos os protocolos. E aí, a partir desses protocolos que a gente ensina a nossa IA, porque a gente trabalha com IA, para ela entender quais são os parâmetros e como que ela pode dar esses insights, né, os melhores insights. Então, é tudo feito por uma equipe médica, além do que a gente foi acelerado e incubado do Einstein. Então, a gente fez uma parceria com eles, na qual a gente dava a planilha, era um processo bem complexo. A gente dava a planilha com os feedbacks dessa IA, as físios deles analisavam esses feedbacks com base nos vídeos, e aí elas falavam se estava ok ou não, o que tinha que mudar. E a gente imputava isso na IA. Então era um treinamento, um retreinamento constante. Quer dizer, você aproveitou a pandemia, né, para se redirecionar e a startup no final acabou sendo muito bacana, porque era o que realmente estava precisando ali naquele momento. Perfeito. E aí como é que foi para a Plena Pausa? Perfeito. E aí nessa época, empreendendo, enfim, foram vários desafios. E aí eu vi que tinha muito poucas mulheres nesse meio de startup. E eu falei, nossa, eu queria muito ajudar outras mulheres a empreenderem. Mas empreendendo eu ainda não conseguia fazer isso. Então eu fui para onde dava, que era mentorar outras mulheres. E aí comecei a mentorar mulheres e no meio disso eu encontrei a minha sócia, a Má. E ela veio para mim com um projeto de medicina integrativa, inicialmente. E aí, tudo que eu dava de feedback para ela executava muito rápido. E ela trazia de volta. O que seria, para quem está em casa, medicina integrativa? A proposta era olhar o indivíduo como um todo, né? Então, a saúde mental, emocional, o físico e como que a gente conseguia otimizar, democratizar isso. Só que era uma tese muito abrangente. Então, os feedbacks que a gente começou a coletar tanto da sociedade, né? Quanto das outras mentoras que estavam na rede, era vamos nichar essa necessidade, né? Porque isso está muito amplo. E quando a gente começou a nichar, a minha sócia, ela vem de um lugar de escuta de outras mulheres. E aí, quando ela começou a fazer algumas pesquisas de campo, ela viu que tinha uma oportunidade com mulheres 40 a mais, que estavam passando por esse período do climatério, menopausa, e que tinham alguns conflitos ali e que não conseguiam ser resolvidos por demandas que, né, enfim, não existiam ainda. E aí a gente conversando, a gente falou, bom, o que mais está faltando nessas validações era informação. Então a gente falou, o que a gente pode criar para fornecer informação de qualidade para essas mulheres? E a gente abre o canal de rede social para fornecer informação de qualidade. Então inicialmente a Plena, a primeira entrega dela foi um canal de rede social com informação de qualidade. E quem que dava essas informações? A nossa diretora clínica, que é a doutora Natasha. Então a gente pegou uma médica, que é a nossa diretora clínica, e ela ficava fornecendo todas as pesquisas, informações, para que essas mulheres tivessem um amparo mesmo, um lugar para se sentirem acolhidas e se sentirem... tirar dúvidas, trocar ideias. Perfeito. E aí, a partir daí, a gente começou a entender quais eram as próximas necessidades, assim. Então, a gente começou a ver que a mulher, nesse período, além de várias dúvidas, ela também não se sentia muito acolhida. Então a gente falou, o que a gente pode criar nesse sentido? A gente criou as rodas, que a gente chama prosas e pausas, que essa mulher ela entra e sempre tem um especialista. E a especialista tira todas as dúvidas delas. E é muito legal, porque no começo elas entram com a câmera fechada. Isso é feito como se fosse uma reunião online, num Zoom. Isso, perfeito. E aí essa mulher ela entra. E aí, normalmente elas entram com a câmera fechada. E aí, depois de um tempo, elas vão se sentindo tão à vontade, tão acolhidas pelo ambiente seguro que a gente cria, que elas acabam abrindo a câmera. E você acha que essa questão de entrar com a câmera fechada é uma vergonha que a mulher tem por falar que está aí na menopausa ou entrando numa menopausa? Perfeito. Você acha que tem ainda um estigma gigante? Um estigma muito grande por conta disso? Muito como grande. Assim, estou envelhecendo, mais ou menos isso. Perfeito. É um estigma muito grande e a gente não fala disso com uma naturalidade. Até quando a gente começou o projeto, foi até eu brinco com um resgate, porque a minha mãe ela teve uma menopausa induzida química aos 30 anos. E isso teve vários impactos para mim e para ela, que a gente nem sequer estava preparada naquele momento. Então, era uma mulher, um corpo de 30 anos, mas passando por toda a questão hormonal
de uma E mulher. isso é muito comum, tem muitas mulheres jovens que têm menopausa por vários momentos, várias circunstâncias, né? Sim. Às vezes hormonal, às vezes porque tem que fazer uma cirurgia, por várias que acaba tendo essa questão, né? No caso da minha mãe, ela tinha endometriose, então ela teve que induzir mesmo essa menopausa química. E foi um processo muito complexo na época, porque a gente não teve, e eram médicos muito bons, mas eles não tiveram todo esse cuidado de explicar o momento que ela ia passar até hormonalmente. O maior número de informações que essa mulher puder, para que ela tenha alternativas de como que ela vai passar por essa menopausa, né? Então, se ela quiser fazer uma reposição hormonal, ótimo. Se ela puder, também ótimo. Se ela quiser outras alternativas, que é o caso dos nossos suplementos, maravilhoso. Porque muitas vezes ela não pode ou ela também não quer fazer a reposição hormonal. Então ela tem que ter alternativas e é essa a bandeira que a gente levanta, né? Como ter alternativas para essa fase ser muito bem vivida. E hoje a startup, então, além de dar todo esse apoio, né? Enfim, tem essas rodas de conversa, vocês também têm esses suplementos para as mulheres. Perfeito. Então, essa mulher, ela entra hoje na nossa plataforma, pode ser pelo nosso site, pelo aplicativo, e ela preenche uma anamnese que a gente criou, e através dessa anamnese a gente identifica os sintomas dessa menopausa ou se ela já está numa menopausa. E aí a gente acaba indicando esse suplemento que seria mais adequado para o momento que ela está, ou para o sintoma que ela está. Seriam que vitaminas? O que é exatamente? Perfeito. A gente tem o Plena Luna, o Plena Vita e o Plena Tive. E eles são para os 5 principais sintomas da menopausa que a gente mapeou com mais de 7 mil mulheres avaliadas. Quais são? Cansaço, insônia, libido, falta de libido. Eu sempre esqueço deles. É que sempre a gente tem que dar, né? A gente acaba esquecendo. Então, cansaço, insônia, libido, o humor e a questão... Ou seja, né? Faz uma confusão na vida da mulher completa. Perfeito. Exato. E a questão do descanso mesmo. Então, a gente criou esses 3 suplementos, que eles cobrem esses 5 principais sintomas, para que essa mulher ela se sinta melhor, mais disposta para essa fase e que ela consiga viver melhor também, né? Então, a ideia é que a gente, através dessa anamnese, a gente identifique, indique o melhor suplemento e a partir dali a gente indique uma jornada também, porque é uma coisa que a gente sempre fala que não existe pílula mágica. Então, desde suplemento até a reposição hormonal, você precisa mudar os seus hábitos para que você tenha maior qualidade de vida, principalmente nessa fase. Então, se ela optou pelo suplemento, a gente indica uma jornada específica para ela, de atividade física, de roda de conversa, de especialistas, de materiais, enfim. Bom, depois eu quero saber um pouco mais sobre isso. A gente vai para o intervalo rapidinho, tá super interessante esse bate-papo com a Carla Mussali, que é cofundadora da Plena Pausa. Fica aí que a gente volta já já. Bom, estamos de volta com Carla Mussali, cofundadora da Menopausa, primeira fintech no Brasil com foco na saúde da mulher a partir da menopausa. Bom, Carla, você trouxe vários dados e informações interessantes para a gente. Primeiro que a mulher nessa fase, ela tem, a gente pode dizer, uma vergonha de se expor, né, por um preconceito da sociedade em relação ao envelhecimento. E aí você falou sobre alguns sintomas, que a mulher tem 5 sintomas, principais sintomas, né, e dos tratamentos que ela pode fazer, que seria a reposição hormonal ou as vitaminas, e aí uma jornada de qualidade, de melhoria de qualidade de vida. Perfeito. Qual que é essa jornada? Quer dizer, quando ela fala, eu não quero tomar medicação, não quero tomar hormônio, vou tomar os medicamentos e vou melhorar minha qualidade de vida. Qual que é essa jornada para ela ter uma qualidade melhor de vida aí durante essa fase? Legal. Então, dentro desse aplicativo, do nosso aplicativo, ela preenchendo essa anamnese, sendo indicada, né, os suplementos respectivos para ela, a gente designa uma jornada personalizada e aí essa jornada ela tem conteúdos, então são videoaulas de algum especialista falando sobre a fase e sobre alguns, como que eu posso dizer, algumas aulas práticas para que essa mulher ela tenha maior qualidade de vida. Então, desde receitas nutricionais até, de fato, atividades físicas. A alimentação também faz diferença nessa fase. O que é indicado? Olha, o que não é indicado, né? Então, é melhor falar o que não é, né? Exato. Então, nada que cause mais para acelerar o metabolismo. Então,
nada que seja muito picante, pimenta, nada disso. Chocolate também, por incrível que pareça, não é tão bom. Nada que dê mais calor. Mais calor, energia. Né? Nesse organismo, nesse metabolismo. Então a gente deixa essas aulas, essas videoaulas, além de atividades físicas específicas para cada fase, né? Para cada sintoma que ela estiver sentindo. Então, se ela estiver tomando Plenative, ela vai para uma jornada de atividade física. Se for o Plenaluna, ela vai para outra. Ah, são etapas diferentes? São jornadas diferentes. Uma é antes, tipo, um seria antes, depois médio, depois. Como é que seria essa? Na verdade, qual a diferença? Legal. É que, na verdade, o Plenative, por exemplo, ele é designado mais para uma questão de energia, né? Então, para uma pessoa que está precisando de energia, a jornada ela é diferente. Os exercícios são diferentes, os estímulos são diferentes. Para uma pessoa que está com insônia, a gente tem que separar. São outros estímulos, mas ao mesmo tempo ela também precisa. Então a gente acaba fazendo essa divisão de acordo com o produto que a gente indicou ela. Entendi. E, bom, vocês hoje quantas mulheres são cadastradas na plataforma? Legal. A gente já avaliou mais de 7 mil mulheres. A gente já tem mais de 35 mil usuários únicos. E nessa avaliação, você tem alguns dados interessantes para passar para a gente, né? Vocês devem ter bastante informação, né, sobre a mulher nessa fase. Tem alguns dados interessantes para passar? Sim, o que a gente sabe é que hoje 70% dessas mulheres não tratam os sintomas da menopausa. Mais de 80% delas vão ter pelo menos um dos 30 sintomas de menopausa. Então, assim, é muita gente. E 60% delas sentem falta de informações específicas sobre essa fase. Então, são alguns dos principais dados que a gente extrai. Você tem alguma informação de classe social? Assim, essas mulheres que não procuram tratamento são de classes sociais diferentes ou é meio homogêneo? É meio homogêneo. E é isso que deixa a gente muito surpresa quando a gente acaba aplicando as avaliações, porque de fato a gente vê que é um problema social. Então não estamos falando de nenhuma camada, de nenhum status. A gente está falando de fato um problema de saúde da mulher, né? E aí a gente, quando você fala, ela tem vergonha, é muito mais desse estigma que a gente vive ainda, até em questão de trabalho, né? Que a mulher, a partir de tal idade, ela se torna menos produtiva, né? E ela acaba se sentindo assim. Então, esconder a menopausa é isso, eu não posso me tornar improdutiva, o que é um absurdo. Porque é só mais uma fase da nossa vida que ela tem que ser natural. Você acha que seria esse motivo principal? Um dos motivos com certeza é esse. Porque, de fato, ela liga isso ainda ao envelhecimento. Mas se a gente parar para pensar que a população está envelhecendo, uma mulher com 50 anos... hoje em dia, né, cada vez a expectativa de vida está aumentando mais, né? Então, daqui 20, 30 anos, as pessoas vão chegar aí a 120, 110 anos. Então, né, 50 anos ainda é a flor da idade, é muito jovem ainda. É muito jovem. Por isso que a gente tem que acabar com esse estigma cada vez mais. Porque ela estaria, na verdade, na flor da idade dela. Sim. Num grande momento, porque é quando ela pode viver muitas possibilidades da vida dela. Os filhos normalmente saíram de casa, ela tá podendo olhar mais para a relação dela, no trabalho ela já tá mais estável. Então, assim, ela tem muitas coisas bacanas para serem vividas, mas que ainda são estigmatizadas por um momento como tantos outros da mulher, eu acho. E bom, e a startup está em qual? Agora falou em momento, a startup está em qual momento, né? Vocês vão ser acelerados? Já estão sendo acelerados? Como é que está sendo esse processo? Legal, eu acho que a gente já passou por algumas acelerações muito legais, uma até da Walgreens fora. E o processo de aceleração ele é muito interessante, principalmente para o momento que a gente está, de fazer muito networking. A Plena ela já está num momento de desenvolver tecnologia própria. Então até aqui a gente veio bootstrapping e a ideia é agora a gente abrir uma rodada de captação justamente para desenvolver novos produtos e também desenvolver mais tecnologia dentro dela. Quais seriam essas tecnologias que vocês querem desenvolver? Hoje a gente faz tudo com parceiro tecnológico, então a gente quer desenvolver toda essa análise de dados dentro de casa, porque o que a gente tem de mais valioso de fato são os dados. E a gente trabalha com os novos produtos justamente através desses dados. Então a Plena ela veio até aqui sempre olhando para as necessidades dessa mulher. Então eu brinco que a gente não sabe o que a gente vai fazer, porque é essa mulher que traz pra gente de fato o que ela precisa. E a gente acaba desenvolvendo com base nisso. Então a gente precisa desse know-how dentro de casa. E hoje desses 3 produtos que vocês vendem, qual que acaba tendo uma saída maior?
Eu acho que o Vita, porque ele aborda os principais sintomas ali dessa mulher, né? Então a falta de libido, a questão do humor. Então ele acaba, através da Amora Miura, o germe de soja e o inositol, trabalhando muito bem. São todos naturais? Todos naturais, mas que acabam fazendo esse papel de, como que eu posso dizer, um hormônio natural. Que é ruim falar isso, mas eles regulam, né, você hormonalmente de uma maneira natural. Agora, as mulheres elas entram normalmente mais na plataforma pelos produtos ou elas entram mais pela busca por se sentirem incluídas, enfim, por busca de informações? Vocês têm esses dados? Legal. Hoje a gente tem muita mulher procurando informação. Então, como essa é a primeira entrega, a gente sente, e como a gente foi a primeira plataforma, a gente realmente vê que a necessidade dessa mulher é por informação. Então, a primeira entrega, assim, de longe. E aí, num segundo momento, quando ela já vê quem é a gente, ela se reconhece nesse lugar, ela sente parte e que ela se sente acolhida e confiança, né? Porque eu acho que a gente está falando de um lugar que é muito complexo. É um assunto que é um tabu e, de uma certa forma, é saúde. Então, você não busca qualquer coisa. Então, quando ela se sente confiável, né, com confiança nesse lugar, aí ela parte para os produtos, ela parte para as rodas, ela vai buscando as outras soluções que a gente oferece. E bom, qual que é a expectativa de vocês, né, para os próximos anos? É uma startup jovem ainda. Não sei qual que é a meta de vocês enfim, do seu roadmap, como a gente fala, né? A gente fala que a gente quer ser o one-stop shop da mulher 40+. Então, a gente quer olhar para essa mulher, para a saúde dessa mulher como um todo. E eu acho que para os próximos anos é justamente isso. A gente quer desenvolver novos produtos, mas sempre atrelado. O maior diferencial nosso é que a gente não atrela só produtos, são produtos e serviços. Então a gente quer continuar fazendo essa tese que trouxe a gente até aqui e que a gente acredita que grande parte do nosso engajamento, que hoje é mais de 70%, está relacionado justamente a gente não vender só um produto, e sim vender uma comunidade, vender uma informação, vender um acolhimento, que está tudo relacionado aos nossos serviços. E tem outras startups que fazem o mesmo que vocês, ou vocês, como é que está isso no mercado? Aqui no Brasil, exatamente no nosso nicho, não. A gente realmente é pioneira e continua sendo única. A gente tem startups que trabalham com saúde da mulher, de alguma outra vertente, de algum outro momento, mas da menopausa ainda não. Lá fora a gente tem algumas startups até, que a gente, enfim, já conversou e a gente se aproxima, porque já tem um mercado um pouco mais desenvolvido. E aí eu tô falando Inglaterra, não tô nem falando Estados Unidos, porque Estados Unidos está exatamente no mesmo momento que a gente. Olha, interessante. Então a Inglaterra está mais madura nesse sentido? Muito mais. A Europa como um todo ou a Inglaterra só? Inglaterra especificamente. Eles têm um movimento em relação à menopausa muito, muito grande e muitas das ações que a gente acaba trazendo para cá começaram lá. E aí elas vão para os Estados Unidos e a gente pega muita coisa e traz para cá também. Mas assim, lá é o mais desenvolvido. E hoje qual que é o maior desafio que vocês têm aí na gestão da empresa? Legal. Eu acho que trabalhar, né, somos mulheres fundadoras, então isso já é um grande desafio. Trabalhando um assunto extremamente feminino, extremamente tabu. Então eu acho que um dos maiores desafios nossos é justamente dar luz para isso e mostrar que não é só uma causa feminina, e sim os números, né? A gente está falando que 600 bi de dólar representam esse mercado de saúde de produtos femininos, né? A gente está falando que até 2030, 1 bilhão de mulheres vão estar na menopausa. Então é um mercado gigantesco. Isso não tem como fugir, né? Exato. Não tem jeito. É um mercado que vai estar igual nascer, né? Vai estar sempre nascendo bebê, então... E a população faz parte. E a pirâmide está invertendo, então, consequentemente, a gente tem um mercado gigantesco. Então, acho que é trazer para o mercado, dar luz para isso, porque a gente ainda tem um mercado majoritariamente masculino nesse quesito de startups e negócios. Então, falar de um assunto tão feminino ainda é um grande desafio para a gente. E qual que é a idade média das mulheres que estão no aplicativo, que procuram, né, pela startup? Legal. Em média, a partir de 45 a 50 anos. Então, ali nessa média. E tem também mulheres mais velhas? Tem mulheres mais velhas, mas aí normalmente elas estão em busca mais de conteúdos, informação. Normalmente elas já estão lidando com essa menopausa. Já passaram da fase. Exato. Aí elas estão buscando outras coisas.
Entendi. E, bom, e aí nessa aceleração que vocês estão fazendo hoje, como é que funciona? Conta para quem está em casa como é que foi aplicar, como é que foi passar, né, nessa aceleração e como é que tem sido para a empresa de vocês? Legal. Bom, acho que todo o processo de aceleração é sempre, enfim, um é diferente do outro, mas é sempre uma grande expectativa. A gente entra nesse processo justamente para conhecer outros empreendedores e conhecer mentores e, enfim, conhecer um pouco mais de iniciativas que estão no mercado, fazer parcerias. Eu acho que toda aceleração ela tem muito esse lugar, né? De trazer ativos que normalmente, quando a gente está no dia a dia da operação, a gente não consegue muito buscar. Então, novas visões, novas ideias, isso é o que a gente busca em toda aceleração. E o processo tem sido muito bacana, porque como são muitas empresas, você de fato, nossa, vê um pouco de tudo e tem mentores muito qualificados, então é incrível. Bacana. Bom, Carla, a gente está chegando ao fim do programa. Quero agradecer você pela participação. Obrigada. E boa sorte na startup e até a próxima. Até. Bom, o Tia da Inovação fica por aqui. Encontro vocês na próxima quinta-feira, às 11h30 da noite, aqui no canal Empreender. Até lá.